Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, uma vez que nós chegamos neste último dia do ano civil de 2020, preparando-nos, portanto, para entrar em um novo ano civil, o ano de 2021, a liturgia desta Santa Missa nos dá a possibilidade de proclamarmos com fé que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. Nós, irmãos e irmãs, que somos discípulos e discípulas de Jesus, precisamos, com a nossa vida, no nosso dia a dia, testemunhar esta verdade de fé, que Jesus é o Senhor do tempo e da história. Com o mistério de sua encarnação, que nós celebramos neste tempo litúrgico do Natal, com o mistério de sua encarnação, irmãos e irmãs, ocorreu a plenitude dos tempos. A história da humanidade, nós o cremos assim, ela é dividida entre
o antes e o depois de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nós o cremos assim, porque Ele é a plenitude dos tempos. Por que plenitude? É o Filho de Deus que veio habitar entre nós. É a palavra eterna do Pai que se tornou gente como a gente. Fez questão de manifestar o poder salvífico de Deus por meio de uma experiência de extrema humildade, o mistério da encarnação. Ele, Deus, com o Pai e o Espírito Santo, o Filho de Deus, entra na história da humanidade e faz com que a eternidade de Deus entre também na temporalidade da nossa história, da história da humanidade. Isso é fabuloso, irmãos e irmãs, isso é maravilhoso, irmãos e irmãs, e por isso ocorreu a plenitude dos tempos, porque aquele que é o eterno se dignou entrar no tempo da nossa história para conduzir a humanidade à participação de sua glória eterna. A salvação da humanidade, irmãos e irmãs, ela se manifestou em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E é isso que o apóstolo São João nos convida a proclamar por meio do prólogo do seu evangelho. Esse primeiro capítulo do 4º evangelho é o prólogo, que é uma espécie de síntese, de resumo de tudo aquilo que o apóstolo João, ele depois nos ensina no decorrer de todo o seu evangelho. É uma síntese. Ele começa dizendo, no início, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Depois lá na frente, ele professa, esta palavra se fez carne. Essa palavra habitou entre nós. O Filho de Deus, ele arma a sua tenda entre nós. É a eternidade que entra na temporalidade. É a eternidade que penetra o tempo da humanidade para conduzir a humanidade à participação da glória eterna de Deus. É o que nós queremos, irmãos e irmãs, testemunhar neste último dia do ano civil de 2020 e queremos testemunhar com mais entusiasmo no ano que está por se iniciar, 2021. Mesmo prestando contas ao tempo, o tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo do suceder dos dias, do suceder das estações, mesmo que nós prestemos conta a esse tempo, o que é conhecido como tempo cronológico, irmãos e irmãs, nós, pela fé, vivemos um outro tempo. É o Kairos, é o tempo da graça, é o tempo da eternidade de Deus. Essa eternidade que já está presente em nossos corações por meio do Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Esta eternidade que já se manifesta na nossa vida passageira. Por quê? Porque nós professamos que Jesus Cristo é a plenitude dos tempos. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. Por isso, mesmo experimentando o suceder dos tempos, mesmo que nós, ano após ano,
joguemos fora a antiga agenda e comecemos a preencher uma nova agenda, um novo calendário, portanto, prestando contas a esse tempo cronológico, nós já vivemos no Kairós de Deus, no tempo da graça de Deus. Portanto, mesmo sabendo que nós enfrentamos muitas dificuldades no decorrer da nossa vida pessoal, no decorrer da nossa vida familiar, muitas dificuldades também no contexto social e em toda a humanidade, por exemplo, tendo presente esta pandemia do novo coronavírus, nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus, nós que cremos que Jesus Cristo é a plenitude dos tempos, nós devemos ser homens e mulheres da esperança. Da esperança. Temos dificuldades, temos problemas, os sofrimentos também fazem parte dessa nossa vida passageira. Mas, irmãos e irmãs, um dia tudo passará e Deus será tudo em todos. Também nós passaremos e a nossa vida ganhará mais sentido, a nossa vida ganhará mais beleza quando nós chegarmos à morada eterna de Deus. Tudo passará. Por isso, queremos viver esse último dia do ano civil de 2020, renovando a nossa profissão de fé, com esperança em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, com a certeza de que Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, é a plenitude dos tempos. E queremos iniciar 2021 proclamando a todos, testemunhando a todos que Jesus Cristo é o Senhor, comprometendo a nossa vida com o seu reino eterno, comprometendo a nossa vida com o mandamento do amor. Quem pela fé testemunha o mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Cristo nos ensinou, este faz a experiência de ter a sua vida mergulhada na eternidade de Deus, com a confiança de que tudo passará. Interessante é percebermos na primeira leitura desta Santa Missa que também o apóstolo São João, na sua primeira carta, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Quem são esses anticristos? São aqueles que, infelizmente, comprometeram a sua vida com o pecado, comprometeram a sua vida com o antirreino, com o reino das trevas. Quem são os anticristos? São aqueles que no evangelho deste dia, São João diz, esse verbo de Deus, essa palavra eterna de Deus, veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Quantas pessoas, infelizmente, não acolheram, não vivenciam, segundo essa palavra eterna de Deus, segundo a palavra, os mandamentos ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Esses que vivem comprometidos com as trevas do pecado são anticristos. Como esses anticristos se manifestam no nosso mundo, nós, irmãos e irmãs, como filhos e filhas do Deus da luz, como homens e mulheres que pela fé acolheram essa palavra eterna de Deus, essa luz de salvação que é Jesus Cristo, nós somos chamados a irradiar essa luz de salvação no mundo em que vivemos, para que outras tantas pessoas possam acolher essa luz de salvação e deixem de se comprometer com as trevas do pecado e deixem
e renunciem à vida de anticristos. É essa graça que nós pedimos a nosso Senhor nesta celebração eucarística, que se renove em cada um de nós, que se renove nos nossos lares, a luz salvífica de Cristo. Ele é a plenitude dos tempos. E que possamos também, irmãos e irmãs, no ano vindouro, que possamos corajosamente testemunhar a luz salvífica de Jesus e expulsar do nosso mundo estes anticristos, homens e mulheres que infelizmente comprometeram suas vidas com o mistério do pecado, com as trevas do mal, para que pelo brilho do nosso testemunho cristão, esses homens e mulheres se convertam e possam também abrir seus corações para a eternidade de Deus e proclamar com as suas vidas que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.